Girassol Jornal, quinta-feira, boa noite. Acidente de viação em Cabinda. Colisão entre veículos resultou em 2 mortos e 24 feridos. Há 6 pessoas em estado crítico. Abuso e tráfico ilícito de drogas, Dia Internacional. A Organização das Nações Unidas apela ao comprometimento de todos no combate ao fenómeno. Falta de serviços sociais. A realidade em zonas de Luanda, onde o nível de Canelunda Norte e Benguela. Feira Internacional de Luanda está lançada a edição 2025 da maior bolsa de negócios do país, com a previsão de participação de mais de 1.100 empresas. Girassol Jornal, quinta-feira, 26 de junho. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Um acidente de aviação que envolveu 2 veículos ligeiros e um autocarro na província de Cabinda resultou em 2 mortos e 24 feridos. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, nas proximidades do Palácio do Governo Provincial. Entre os feridos, 6 pessoas encontram-se em estado grave. A cidade de Cabinda despertou agitada nas primeiras horas do dia. 2 trágicos acidentes aconteceram no mesmo lugar, junto à rua que dá acesso ao Palácio do Governo, envolvendo 2 viaturas de marca Yas e um autocarro. Como consequência, 22 feridos, 6 em estado grave e 2 mortes. Quem esteve no local conta como tudo aconteceu. Um quadradinho, né? Mas um outro Yas que se bateram. E quando se bateram, os motoristas desceram, começaram a discutir entre eles. Aqui de discutir também havia um autocarro que estava lá em cima do palácio e estava descendo, perdeu o travão, ou todo mundo que estava aqui embaixo. Nós ficamos ali no Yas quadradinho de cor branco, ficamos ali a socorrer algumas senhoras, porque carregava algumas senhoras que vinham da igreja, ou outro exemplo, para o trabalho. E nesse mesmo instante, foi tudo rápido, realmente, foi tudo rápido. Um autocarro de cor branco que descia do palácio para fazer a rotunda do Largo Pimpim, perdeu os travões, segundo as informações que estamos a receber, subiu no passeio e foi ao encontro das pessoas que ali estavam a socorrer, as pessoas que já sofreram o primeiro acidente. Eu praticamente fiquei apertado, os 2 Yas, fiquei no meio e praticamente de cima que eu sofri. Mas o vosso Yas que bateu contra o outro? Ou não, o outro Yas que bateu contra nós. Sim, depois vem o autocarro, depois para mim, quando me transferiram para o hospital, depois na minha atrás aconteceu agora o autocarro. As primeiras informações avançadas pela polícia apontam para falha humana como a principal causa do acidente. Os dados preliminares deste infausto acontecimento são avançados pelo diretor provincial de Viação e Trânsito, que assegurou também que decorrem investigações. Houve realmente um desrespeito à regra. A outra viatura sai no centro do cruzamento e colidiu com a viatura que transitava na via com prioridade. Pronto, foi uma colisão. E, subsequentemente, logo de tanto azar, na mesma altura vem um autocarro, um pesado de passageiros, a fazer a Rua do Palácio no sentido descendente, desgovernado, por razões de falha mecânica, que isso depois vamos apurar logo que fizermos a expensão. Este pesado de passageiros desgovernou e o condutor, com a precipitação, direcionou o autocarro junto ao passeio e acabou de colher as pessoas que estavam junto ao passeio a acompanhar o cenário. O médico em serviço confirma a entrada dos pacientes no banco de urgência do Hospital Provincial de Cabinda. De acordo com o médico, alguns pacientes requerem cuidados intensivos. Por volta das 8 horas da manhã, deu entrada no banco de urgência 24 pacientes, vítimas do acidente de aviação, onde tivemos 6 pacientes em estado grave e 2, nesse momento, um que já foi intervido cirurgicamente e os 3 outros vão seguindo até que se terminem os 4 que têm lesões de potencial cirúrgico, deixando-se realçar que os outros 5 que eu estava a dizer que se encontram grave são pacientes que apresentam múltiplas lesões, desde as fraturas e algumas contusões a nível do abdômen, vulgarmente nós chamamos de trauma fechado do abdômen e do tórax. Acidente de aviação provoca 22 feridos e 2 mortes em Cabinda.
E subiu para 12 o número de mortos causados pelo acidente de aviação que aconteceu nesta quarta-feira por volta das 14h40 na Estrada Nacional 120, junto ao Cantinho da Paz, no setor da Xipipa, província do Huambo. Dos 14 sinistrados, apenas 2 sobreviventes recebem cuidados no Hospital Geral do Huambo. Os traumas causados fruto do acidente desta quarta-feira fez evoluir a óbito o terceiro internado neste período. Perdemos um paciente, que é o paciente que estava ontem no bloco operatório e infelizmente acabou por falecer. Temos neste momento 2 pacientes, o paciente com trauma crânioencefálico e outro paciente com fratura da clavícula. O paciente com trauma crânioencefálico é um paciente extremamente grave que inspira cuidados neste momento e que está a ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Ismael é um dos sobreviventes e está a ter uma boa evolução com um acompanhamento médico especial. A minha recuperação está a ser boa porque a minha situação não foi normal, né? Cheguei aqui muito ruim, mas com a falta de precaução por parte do condutor. Infelizmente, o condutor também perdeu a vida na sequência deste acidente e não esteve até há pouco tempo identificado. Entretanto, há um trabalho de identificação dos cadáveres, porque nem todos eles faziam-se acompanhar de documentos pessoais e há um trabalho igualmente com os peritos para se poder aferir realmente se houve ou não algum problema técnico com o veículo que transportava esses cidadãos. E 4 a 5 acidentes de aviação são registados semanalmente no município dos Mulevos, aqui na província de Luanda. A informação foi avançada nesta quinta-feira pelo segundo comandante da Polícia Nacional naquela localidade, durante uma ação de sensibilização contra a sinistralidade rodoviária, realizada pelo Instituto Angolano da Juventude. O município dos Mulevos é um dos que, a nível da sinistralidade rodoviária, tem registrado maior índice de acidentes de aviação envolvendo mototaxistas. Segundo o superintendente André Kissambi, semanalmente são registrados 4 a 5 acidentes de aviação. Não temos assim um número concreto, quanto varia de dia a dia, mas estamos a dizer cerca de 4 a 5 acidentes por semana. Os automobilistas, inclusive os mototaxistas, têm tido atenção especial atendendo às vias que não são assim muito favoráveis para a circulação. A maior parte envolve mototaxistas. Por essa razão que nós estamos aqui a assistir a esse evento, no sentido de que nos próximos dias, então, melhoremos os acidentes a nível do município. O administrador adjunto para a área política e social do município, Miguel Pinto, disse que estão preocupados com o número de sinistrados na região. A sinistralidade rodoviária é a segunda maior causa de mortes em Angola e que 38% das mortes ou acidentes de tráfego têm a ver com mototaxistas. Nós aqui no Mulevos temos muitas situações em que mototaxistas sem responsabilidade, imprudentes, têm estado a causar uma série de situações. Nosso objetivo é continuar, porque o número de sinistralidade rodoviária não é um número baixo. No intuito de alertar os mototaxistas sobre a importância do Código de Estrada e a necessidade da utilização do capacete, o Instituto Angolano da Juventude realizou uma ação de sensibilização contra a sinistralidade rodoviária. Na ocasião, Joaquim Caiombi disse que foi possível fazer a entrega de 200 capacetes e 20 licenças de condução. Os jovens fizeram formação e hoje é a entrega simbólica das suas licenças de condução e também, de facto, as capacetes que garantem então a segurança para a condução segura e responsável na via pública. Nós temos 200 capacetes para entregar hoje. As 20 licenças é da última turma que concluiu e certamente também os demais jovens que para fazer os 200 irão receber as suas capacetes porque já concluíram as formações nas turmas passadas e hoje é apenas a licença para os 20 que restavam concluir. Importante para nós é a condução segura. E a condução segura passa por 2 fases. É ter licença para conduzir através de uma formação e a segunda é ter capacetes.
Os mototaxistas agradeceram o gesto e falaram das preocupações da classe. Muito obrigado por nós recebermos esses capacetes. Muito obrigado, que eu agradeço tanto. Eu, a esta hora, está a dizer-me que eu estou bem informado, que eu não posso mais fugir à polícia. Quando chegar, eu posso me defender com o que eu tenho na minha mão. A maior preocupação que nós temos é as paragens. Encontramos policiais, talvez prendem moto, anarquicamente, e eles pensam que talvez prendendo moto e dar dinheiro, receber dinheiro ao mototaxista, acha que é a solução que nós temos. Não, não é a solução. Mototaxista que não tem a sua documentação na qual lhe prioriza a conduzir, e também a necessidade de capacete. O preço das licenças não está concernente à altura dos nossos bolsos. Os Mulevos foi elevado à categoria de município, fruto da nova divisão política administrativa. Branqueamento de capitais, estratégias de combate na SADC, em destaque. Continuamos a informar no Girassol Jornal. O Presidente da República, João Lourenço, proferiu uma mensagem por ocasião do 80º aniversário das Nações Unidas, que se assinala hoje, 26 de junho, o dia da assinatura da Carta da Organização das Nações Unidas. Nesta data, em 1945, a Carta das Nações Unidas foi assinada em São Francisco, marcando um momento crucial na história da organização. Vamos acompanhar a mensagem do Presidente João Lourenço. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, a celebração do 80º aniversário da Organização das Nações Unidas constitui uma oportunidade ideal para nos engajarmos numa reflexão conjunta sobre a trajetória da humanidade desde o fim da Segunda Guerra Mundial, apreciarmos os vários obstáculos que soubemos superar juntos e identificarmos os desafios que ainda temos pela frente, sem nunca perder de vista o principal objetivo que esteve na base da criação da Organização das Nações Unidas, designadamente o fim e prevenção das guerras e o estabelecimento definitivo da paz mundial. Na época da sua fundação, as Nações Unidas inspiraram uma renovada esperança num futuro mais justo, ao consagrar um modelo de diálogo entre os Estados, onde todos usufruíam do mesmo direito à palavra, independentemente da sua localização geográfica, do seu poderio econômico-financeiro, desenvolvimento técnico-científico ou das mutações permanentes da ordem mundial. As Nações Unidas souberam ampliar o seu escopo de atuação para outras esferas que não apenas a política, merecendo aqui realce a econômica e social, à medida que se evidenciava a relação entre a paz e prosperidade econômica, desenvolvendo fortes sinergias com os Estados-membros no combate à fome e à pobreza, na defesa dos direitos fundamentais dos seres humanos, como o direito à liberdade de expressão e de imprensa, o do acesso à educação, saúde, habitação e emprego. Se, por um lado, os fatores que referi levam-nos a enaltecer os feitos da nossa organização, evidenciados no longo caminho percorrido até aqui, por outro lado, devemos reconhecer a persistência de graves problemas por resolver em África, no Médio Oriente, na Europa e noutros pontos do nosso planeta, onde as graves crises que aí acontecem denotam fragilidades da nossa instituição, que nos devem impelir a agir num ambiente de coesão e de unidade, em que o respeito pelos interesses de cada um terá que ter primazia na abordagem das situações difíceis e das crises que o nosso planeta enfrenta nos dias de hoje. Ao reconhecermos estes factos, impõe-se que concentremos os nossos esforços na necessidade de ajudar a Organização das Nações Unidas a melhorar significativamente o seu funcionamento, o que implica assumirmos o imperativo
das reformas de alguns dos seus órgãos, especialmente o Conselho de Segurança, que mesmo tratando-se de uma questão complexa, deve ser encarada sem subjetivismos de nenhuma espécie para que possa corresponder à configuração atual do mundo em que vivemos e passar a estar capaz de dar respostas adequadas aos grandes e intrincados desafios com que se depara. Temos todos que nos empenhar na materialização deste objetivo fundamental para contribuirmos para o reforço do papel das Nações Unidas e para a reafirmação da sua legitimidade no contexto global atual, em que deve manter o seu vigor e tornar-se no principal fator de paz, estabilidade e segurança mundial. Vivemos uma época de novos desafios no plano da defesa do ambiente, da defesa da paz e segurança universal, da gestão sustentável dos recursos, no da garantia da segurança alimentar, da segurança energética, no da prevenção e combate às endemias e pandemias, cujos efeitos se repercutem rapidamente à escala global, o que nos obriga a agir de forma concertada e cooperando entre as nações, colocando em evidência a relevância das Nações Unidas como centro de convergência de ideias, de esforços, de iniciativas e de ação coletiva para superarmos obstáculos e construirmos um mundo em que reina a harmonia, o bem-estar e a concórdia. Muito obrigado. A mensagem do presidente João Lourenço por ocasião dos 80 anos da Carta das Nações Unidas. E assinala-se hoje o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Na mensagem por ocasião da data, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, defende que a prevenção é a estratégia essencial para travar o fluxo de drogas que alimenta o crime organizado em todo o mundo. António Guterres sublinha ainda que o comércio global de drogas ilícitas continua a ter um impacto devastador na medida em que ceifa vidas, sobrecarrega os serviços de saúde pública e alimenta a violência e o crime organizado. Reforça que o tráfico de drogas está a destruir comunidades com substâncias cada vez mais potentes. A Organização das Nações Unidas apela ao comprometimento de todos no combate ao abuso e tráfico ilícito de drogas. De volta ao país, começaram hoje em todo o país os exames nacionais para a 12ª classe. Nas províncias da Lunda Norte e Benguela, o primeiro dia de avaliação começou com alguns incidentes. Adotado há 3 anos, o método serve para credibilizar o sistema de ensino em Angola, que ainda enfrenta vários desafios. Com a finalidade de medir o desempenho dos alunos em diferentes níveis de ensino, os estudantes são submetidos a provas em diferentes disciplinas. Na verdade, nós temos estado, o Ministério da Educação tem estado a dialogar com o Ministério do Ensino Superior para que possamos rapidamente fazer com que os alunos que sagrarem-se melhor no exame nacional possam ter acesso direto ao ensino superior. Ainda não conseguimos encontrar esse caminho, mas temos estado a dialogar e as negociações, o diálogo está bastante profícuo e pensamos que muito rapidamente conseguimos avançar para isso. Precisávamos de generalizar. Começamos agora a generalizar, esse é o primeiro ano da generalização da 12ª classe e então com estes resultados depois vamos voltar a sentar à mesa com o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação para vermos como é que vamos conseguir então encaminhar os nossos alunos para as universidades de acordo com os perfis. No Liceu Garcia Neto, a ministra da Educação, Luísa Grilo, enfatizou que os exames visam dar credibilidade ao sistema de ensino em Angola, mas lamentou, por outro lado, os incidentes que ocorreram no arranque das avaliações nas províncias de Benguela e Lunda Norte. Lamentar que tivemos um incidente na província da Lunda Norte,
com o falecimento de um dos agentes da polícia que acompanhava a entrega dos exames, dos instrumentos de avaliação. Infelizmente, pereceu em serviço e nós oportunamente já apresentamos as nossas condolências, quer à família, quer à unidade policial do qual pertencia e ao Ministério do Interior. O outro incidente que vai nos obrigar a fazer um exercício muito grande sucedeu anteontem na província de Benguela. Lamentavelmente, por algum descuido da equipa que fazia a transportação, uma das provas de matemática se perdeu, não sabemos ainda como. Os serviços de investigação estão a buscar as causas, mas essa prova terá que ser substituída a nível nacional, o que representa um esforço imenso para repor em tempo útil esta prova que vai ser realizada na próxima terça-feira. Diante dos vários desafios, como a insuficiência de sala de aulas, o abandono escolar e o número reduzido de docentes, um outro problema identificado pela Direção Nacional do Ensino Secundário é a falta de orientação para a escolha do curso, através da vocação em certas disciplinas. Eles vão fazer cerca de 9 disciplinas, para os exames nacionais agora. As outras não são instrumentos de avaliação no exame nacional, mas foram instrumentos de avaliação a nível do currículo e ao longo do trimestre em que eles frequentaram as aulas. Essa estudante conta das expectativas e do nível de preparação ante aos exames. Eu digo que tive uma preparação muito boa, embora que estou com frio na barriga, mas sinto-me capacitada para fazer o exame. Dados do MED apontam que Angola conta atualmente com 213 mil professores. E na ronda por alguns bairros que carecem de serviços sociais, o repórter Mandela Silva mostra-nos hoje a realidade do bairro Mutunda. É uma zona que afeta o município do Quilamba e onde falta quase tudo. A população clama por ajuda. Ainda na senda da radiografia dos bairros, este é o bairro Mutunda, um bairro localizado no município do Quilamba, onde parece não existir no mapa. Os homens dedicam-se à agricultura de subsistência e ao corte de capim. Aqui, a alimentação é feita de mandioca e ratos. A pobreza e a miséria no bairro Mutunda andam de mãos dadas. O bairro não é diferente dos outros já radiografados, também falta de tudo. Essa é a residência da coordenadora do bairro Mutunda, Rosa Andrade, que diz não haver desenvolvimento no bairro e a água que se consome é retirada de lagoas deixadas pelas chuvas. Aqui a dificuldade que cá está é grave mesmo, porque não temos escola, nem posto médico. Para ir à escola, crianças de 6 anos andam 6 quilômetros. E isso está a dificultar muito. Até eu, como responsável do bairro, me sinto muito. Não temos água, bebemos água da lagoa, água parada, que a chuva deixa aquela água que a gente bebemos. Uma localidade que tem cerca de 2.000 famílias e 99% é não letrada, como nos conta Luísa Andrade. E com esta situação do muro que o senhor Fanceira colocou aqui, para ter que pular e buscar água ali e pular, eu mesma, aquilo me transtornou muito. Eu disse, aqui mesmo é que me parou com tudo. Eu não consigo ir buscar, depois ter que pular aqui, registro. Se houver, por acaso houver essas coisas de registro, eles aqui não chegam. Sim, a maior parte mesmo é a área do analfabetismo. Agradeço ainda a Mana Rosa, tem qualquer coisa a nos dar. A Mana Rosa nos atende mesmo muito bem e comemos só mesmo da lavra. Se você nunca pina, não comes. Aqui mesmo está mal aqui. Na semana vinda, lhes foi fornecida uma cisterna d'água vinda de uma pessoa de boa fé que se compadeceu com o povo. Nosso primeiro secretário do Quilamba, Luiz Vicato, que nos ajudou também a comprar mesmo uma cisterna d'água no seu valor e vir abastecer aqui para este povo do Mutunda.
Evaristo Paulino é antigo combatente e veterano da pátria e vive de forma miserável. Pede aos de direito para a resolução do seu problema na Caixa Social. Pero a minha desmobilização também, pelo menos, tem que ter alguma coisa. Não podemos só viver assim. Não pode. Um antigo combatente tem que ter as mínimas condições de vida, dizer, porque não, este mesmo foi. A avó Tete, como é carinhosamente chamada no bairro, é costureira de profissão, com 100 anos de idade e moradora da zona há 40 anos. Mesmo na sua precariedade, ainda coleciona notas de dinheiro antigas. Diz que quase já não tem forças para nada. Tinha aqui uma moça que me catava água. Não tem dinheiro, um cadito que tem, leva, vai me catar água. Esta vez, não estou aqui mesmo falando verdade, que estamos a ouvir sem mentira, pai que me dá. Não tinha nem 5 tostões eu, mas tinha um bocado de arroz, dei 1 quilo de arroz e me catou aquela água que está aí. Na doença, as folhas caseiras e raízes têm curado a população, tendo em conta a distância do posto de saúde. Essas folhas mesmo, os caseiros. Os caseiros mesmo. Sem caseiro estamos vivendo. Estamos caseiros. Cajueiro, goiaveira, esse pão de limão, faz esse trabalho. A avó Tete, quando se lhe perguntam sobre o censo e o Quenda, reage desta maneira. Quenda não há. Ai, Jesus. Pai, coragem. Quenda. E o censo não passou aqui. Também não conheci também quem é ele. Eu gostaria só que me pusesse só aqui chafariz. 1. Pusesse só aqui transporte, 2. E pusesse só a apanhadora das escolas para as crianças, 3. E pusesse só hospital, ou uma casota pequenininha de 2.500. Na zona, muitos homens dedicam-se à recolha de marufo, à caça de ratos e à agricultura de subsistência. O Mandela Silva ainda volta ao longo desta edição do Girassol Jornal. Há um ano que os moradores do bairro Capiandalo, em Benguela, aguardam pela solução de um problema causado por uma lagoa que tomou conta de uma das ruas principais da zona e que está a criar constrangimentos. Além do perigo que representa, a lagoa tornou-se num atentado à saúde pública. Desde dezembro de 2024 que estes moradores vivem com esta lagoa, que tomou conta de uma das principais ruas do bairro Capiandalo, na cidade de Benguela. Aqui, os moradores estão sujeitos a vários perigos. Muito mal, por quê? Por causa do lixo, a água, as crianças não têm como brincar, nós não temos como podemos sair de casa para o serviço, do serviço para casa, porque até que esta água vai nos trazer muitos problemas. Tem pessoas também que já não têm boa mentalidade e jogam lixo aí. E estamos mesmo mal nessa senda. Pedimos encarecidamente que o governo tem que olhar para nós, porque são os nossos filhos, as nossas famílias que correm risco. Esta moradora reside neste bairro há mais de 30 anos e afirma que por pouco não perdeu a filha menor de idade, já que a lagoa fez morada nas portas dos moradores. Eu tenho uma filha que é deficiente, há meses atrás queria morrer nessa água. Só que a sorte é a vizinha que vinha, lhe deu conta, a doença dela veio na água, a sorte é a vizinha que vinha, lhe deu conta e lhe tirou. Pelo menos de meter de esgoto, que a água evacua lá no mar, ou evacua para lá, pelo menos 3 de esgoto. Eu creio que a solução da água vai passar. Mas até aqui já conversamos, eu creio a dia que o século do bairro não disse não, cada casa tem que fazer 10 mil. As pessoas que não têm poço. As pessoas que não têm poço para pegar 10 mil para meter entulho aí.
O contacto com as autoridades tem sido frequente. De acordo com este cidadão residente no bairro, a administração municipal de Benguela tem conhecimento da situação e até o momento não respondeu o grito de socorro dos moradores. Uma vez que o governo está a implementar esforços para combater a cólera, desta forma é impossível combater a cólera. E é impossível viver assim. Temos os postes de iluminação a caírem, todos estão a cair, estão a ficar danificados por causa da água. E não dá para viver nessa situação. O governo consegue fazer. Faz tanta coisa, não vem resolver essa situação. Fica difícil. Eu acho que isso não está correto. Acho que o governo tem mesmo que ver essa situação com máxima urgência, porque se estão realmente a combater a situação da cólera, isto aqui é um risco iminente de cólera e de outras doenças. A Rede Girassol contactou a administradora adjunto para a área técnica para reagir à situação do bairro e disse que só irá se pronunciar sobre a preocupação dos moradores, caso seja autorizado pelo administrador municipal de Benguela. E aqui em Luanda, a equipa Girassol passou também pelos bairros Capalanca e Camadeira, onde os moradores estão preocupados com a falta de escolas e de iluminação pública. Os municípios dizem que para ter acesso à educação as crianças percorrem longas distâncias e que, em alguns casos, alguns nem sequer são registados no sistema educativo. Apesar dos avanços que o setor da educação tem vindo a registrar, o sistema ainda enfrenta desafios como desigualdade de acesso, falta de recursos e escassez de escolas do Estado em algumas áreas da capital. No município dos Molevos, no bairro Tio Marcos dos Rastas, no Capalanca, Luanguessa João afirma que o acesso à educação é um problema e que muitas crianças não são inseridas no sistema de ensino por falta de condições financeiras dos pais. Não temos escola e não temos também como chafariz ou água potável. Esta é a dificuldade maior do povo de lá. Algumas das crianças, os pais deles não conseguem pagar propina, estão a serem forçados nas praças a vender negócio forçado, tem dificuldade de ir à escola porque não tem rendimento, o pai não consegue meio financeiro para poder levar seus filhos à escola. O mesmo cenário encontramos na Camadeira. Nzola e Domingos contam que a criança tem de percorrer longas distâncias para ter acesso à escola do Estado. Estamos à falta de hospital e escola. De momento aqui neste lado, na Camadeira, dependemos da escola 5, para as crianças é muito distante. Tinham gastado muito no táxi, tinham que pagar motorizada. Todos os dias são 3 crianças. Precisamos também de escolas de ensino médio, precisamos de escolas de ensino primário. A iluminação pública e as vias de acesso também constituem preocupação para os moradores. Nzola e Domingos afirmam que no período noturno são assombrados pelos filhos do alheio. Precisamos de iluminação e mais proteção, porque tem muita bandidagem, assalto à noite, por causa da falta de iluminação. A água também, nas últimas horas, tem muita falha. As ruas de acesso às vias estão mal. É mesmo crucial o trabalho do melhoramento das vias. E depois, olharmos para outros serviços, hospitais. Domingos Bernardo apelou ao Estado para a conclusão das obras paradas desde 2019. Mas nós também temos muitos hospitais aqui no município de Molembo em construção. Estão todos paralisados. Só precisamos mesmo de obras de conclusão. Tem um hospital no quilômetro 9B, tem um hospital no quilômetro 12B, tem um hospital aqui no bairro Cambir. Só precisamos mesmo de obras para terminar as obras. Estão paradas desde 2019, concretamente assim. De acordo com a Unicef, de 2021 até 2024, o número de crianças que ingressaram na escola quase duplicou. Contudo, cerca de 22% das crianças em Angola ainda se encontram fora do sistema de ensino e 48% das crianças matriculadas não concluem o ensino primário. Apenas 11% das crianças dos 3 aos 5 anos têm acesso à educação pré-escolar. E no bairro Quidide, arredores do município do Quilamba, a má qualidade da água que a população consome está a causar doenças. Na zona que carece de outros equipamentos sociais, como estradas e energia elétrica, uma parte dos moradores queixa-se de estar a urinar sangue. Confira a reportagem com o repórter
Mandela Silva. Radiografados pela rede Girassol, os problemas são quase os mesmos. A falta de saneamento básico, serviços sociais, esquadras móveis, entre outros. Aqui, no bairro Kididi, a água que se consome é imprópria para a saúde humana. Já há relatos de que a juventude, e não só, estão a urinar sangue. Augusto Vitemo e Henrique Costa, ambos de 16 anos de idade, são moradores do bairro Kididi desde a sua nascença e dizem que há muito que urinam sangue devido à água que é consumida, que é imprópria. E membros da sua família encontram-se nas mesmas condições, sem falar dos vários moradores do bairro. Quando bebo essa água, quando estou a urinar, quando termino de urinar, sinto que está a doer tanto. Quando eu costumo a urinar, no fim da urina, costumo ver a cair algumas gotas de sangue. Sim, e aí comecei a sentir que nos testículos. Com 2 salas de aula e 4 professores e lecionam apenas até a 6ª classe, se comparado aos outros bairros já radiografados pela rede Girassol. Depois, os alunos têm de procurar outras escolas em outras regiões e continuar os estudos. Há também um posto médico que funciona de vez em quando, tendo em conta a longitude do bairro e a moradia dos enfermeiros. Não temos professores capazes, porque a escola com 6ª classe só temos 4 professores. Não é suficiente para suprir o bairro. Mulheres e crianças dedicam-se à pesca para além da agricultura de subsistência e fazem um apelo. O peixe que nós apanhamos é para consumir, para comer. Comemos e se também sair normais, dá para poder também vender. É que nos ajuda aqui no bairro. O bairro do Kididi estamos mesmo mal. Nós dependemos só da chuva. Não temos emprego, não temos nada. Se nós não trabalhamos nas lavras, nas chanas, não temos como sobreviver. Vivemos mesmo muito mal. Não temos a luz, não temos a água, não temos a estrada. Às vezes a pessoa, para sair daqui, até na cidade, às vezes estamos andando com doente. A criança, às vezes, ou mais velho que nós estamos a levar para o hospital, acaba por morrer no caminho. Nós estamos vivendo muito mal. Aqui no bairro Kididi, gostaríamos que apenas um pouco só, a luz e a estrada, porque estamos a passar mesmo muito mal. O coordenador do bairro Kididi, Luiz Luciano, diz que o bairro necessita de quase tudo, desde energia elétrica, os acessos, água potável, entre outros. As pessoas também dedicam-se à recolha de ferros para o peso e venda. O bairro Kididi, em termos de serviços sociais, está mal. Primeiro foi a agricultura, na água, nas baixas. Quando abriram as barragens, a água estragou a agricultura, a produção. É assim que o povo do Kididi anda atrás dos carros que vêm de Luanda a despejar lixo lá no chinês, a procurar da chapa de zinco ou de ferro para poder vender nos chinês, para poder comprar 1 quilo de fuba para poder sobreviver. A água que se bebe aqui vem da lagoa, é uma água amarela. Na região do Kididi, segundo o coordenador, vivem cerca de 520 famílias com esperança de dias melhores. Kididi está localizado no município do Quilamba. Outros assuntos que dominam a atualidade. Na quinta-feira, mais de 165 casos de branqueamento de capitais foram registados no país desde o mês de março. A informação foi avançada nesta quinta-feira na abertura da 3ª reunião do Comitê de Combate ao Branqueamento de Capitais, que junta representantes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, aqui em Luanda. A reunião de alto nível do Comitê de Combate ao Branqueamento de Capitais junta representantes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Luanda, com o objetivo de reforçar a cooperação regional quanto à prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Segundo o diretor-geral da Unidade de Informação Financeira de Angola, Gilberto Capeça, Angola, nesta altura, faz parte da lista cinzenta quanto ao branqueamento de capitais e tudo está a ser feito para mudar este paradigma com a experiência de Moçambique e África do Sul. Estamos a trabalhar, temos estado a apresentar progressos
para que Angola e os outros países da região que estão na lista de monitorização reportada saiam dessa lista. Para que mesmo adiantar que neste momento 2 países da nossa região já conseguiram eliminar todas as deficiências, que é o caso de Moçambique e da África do Sul. Já temos comunicações instituições bancárias que foram sancionadas por suspeitas de branqueamento de capitais. Então é um trabalho que nós estamos a fazer. O diretor não executivo do Banco Nacional de Angola, Manuel, sem especificar um número exato, disse que no âmbito de investigação há um número considerável de branqueamento de capitais, daí a implementação da supervisão nos setores financeiros. Angola continua confiante na cooperação profícua na região da SADC para o alcance efetivo dos objetivos comuns partilhados na prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. Os representantes de Moçambique e Namíbia afirmaram que nesta atividade vão passar experiências aos países que mantêm o seu nome na lista cinzenta, ou seja, de países sujeitos à monitorização reforçada, como é o caso de Angola. Uma das coisas que Moçambique fez, que foi muito importante para a saída de Moçambique da lista cinzenta, foi constituir um comitê executivo de coordenação, portanto, que coordenou todos os setores envolvidos nesta matéria de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, e este comitê foi este que conduziu, coordenou todas as ações de Moçambique, as recomendações fossem cumpridas integralmente. Angolan people on the 50th year of independence. I think this is a remarkable. Deixa-me primeiramente congratular Angola pelos 50 anos da independência, é um marco, e depois deixa-me frisar aqui que nós, Namíbia, tivemos 13 ações deficientes, mas neste momento temos apenas 5. Então eu considero que nós fizemos avanços significantes relativamente às deficiências que tínhamos e provavelmente este ano sairemos da lista cinzenta. So we have made significant progress in our grey listing. O responsável da Unidade de Informação Financeira disse que o país ainda representa algumas deficiências. Só neste ano, mais de 165 casos já foram investigados quanto ao branqueamento de capitais. A nossa avaliação, nós tínhamos aí entre 6 e 7 casos de investigação e acusação de branqueamento. Para que os países da SADC estabeleçam uma unidade de inteligência financeira. É o Girassol Jornal com o melhor da informação. Seguimos para o primeiro intervalo. Até já. Já de volta com as notícias, são considerados positivos os resultados da 17ª edição da Cimeira de Negócios Estados Unidos-África. Segundo o embaixador de Angola nos Estados Unidos, Agostinho Van Dunen, o encontro de negócios com a maior potência mundial permitiu arrecadar 2 mil milhões de dólares em parcerias. É um indicador considerado positivo para dinamizar as parcerias comerciais com o gigante da economia mundial, que nos últimos anos tem estado adormecido. A Cimeira Estados Unidos-África marca assim um ponto assente para as novas metas, não só com Angola, mas com os países africanos que têm pela frente desafios que afligem os povos do continente berço. O assunto dominou o encontro com a vice-presidente da República, Esperança da Costa. Ao todo, foram 5 acordos assinados de natureza multilateral, onde, além de Angola, inclui também países como a Zâmbia e a RDC. A nossa tarefa agora é fazer acontecer. Portanto, todos esses acordos, todo este trabalho que temos vindo a fazer sobre investimento em África, investimento em Angola, as relações comerciais entre empresários do setor público e privado norte-americano e angolano, mas também africano, agora têm que começar a dar resultados e estes serão os próximos esforços. Foram assinados acordos no domínio da energia, investimentos para transporte de energia, portanto nós temos já uma capacidade de produção que agora precisamos trabalhar na distribuição da energia para as nossas populações. Também tivemos outros acordos no domínio do turismo,
haverá também investimentos de novas unidades de referência, unidades hoteleiras no nosso país. A cooperação bilateral entre Angola e os Estados Unidos também foi tema durante a audiência. Na nova etapa são visados outros setores como o ensino, com foco na formação técnico-profissional e na saúde, que o Executivo espera ver reforçado entre os dois governos. Ainda sobre a cimeira, o diplomata angolano nos Estados Unidos explicou que o propósito foi permitir que houvesse um intercâmbio com as empresas norte-americanas. Nós quisemos que, primeiro, a cimeira pudesse dar oportunidade do setor empresarial americano, africano e angolano em particular, pudessem estar conectados, pudessem ter oportunidades, porque o entendimento que temos é que, para além do setor público, deve também e devemos promover, fazer com que os privados tenham esta oportunidade para ajudar o nosso governo a criar mais negócios, a desenvolver, a diversificar a nossa economia, criar mais emprego. Portanto, independentemente do valor, o mais importante é que nós vamos caminhando. Num outro momento, foi recebido o ministro da Economia, Indústria e Investimento da União das Comores, Hassani Mustafai, que trouxe uma mensagem ao presidente da República, João Lourenço, a quando do aniversário da independência de Angola. Com o arquipélago, Angola espera estabelecer uma linha que permita maior aproximação entre os dois Estados, tal como referiu o seu homólogo, Rui Miguel de Oliveira. Uma das coisas que discutimos enquanto a permanência do Sua Excelência o Ministro Hassani é como é que nós podemos viabilizar que os nossos países possam ter uma comunicação mais próxima por via de ligação aérea e como é que nós podemos contribuir para que essa ligação possa acontecer, mas continuamos a trabalhar no sentido também de interessar investidores e empresários das Comores para trabalharem no nosso país e, da mesma maneira, criar as condições para que os empresários angolanos que se sintam entusiasmados com a ideia possam também participar de oportunidades de investimento no arquipélago das Comores. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu também em audiência a presidente e CEO da Corporate Council on Africa, a entidade norte-americana que promove a Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, que encerrou nesta quarta-feira em Luanda. A delegação de empresários norte-americanos já está em visita no corredor de Lubito, na província de Benguela. E foi lançada nesta quinta-feira a edição 2025 da Feira Internacional de Luanda, a maior bolsa de negócios do país. O evento acontece em julho, a partir do dia 22, com a previsão de juntar mais de 1.100 empresas de um total de 16 países. Com o lema 50 anos consolidando a independência económica e a integração de Angola no mundo, a 40ª edição da Feira Internacional de Luanda vai refletir sobre o percurso da independência económica que Angola alcançou nos últimos anos e continuar a construir as bases para a resolução dos problemas do povo e bem-estar económico e social. Não é apenas uma manifestação de alegria e pelos 50 anos da independência, mas é uma reafirmação de que precisamos continuar a construir a independência económica do nosso país, pois ela é essencial para que consigamos indo resolver os desafios que a cada tempo se irão colocando a todos nós. Igualmente, quer o processo da luta pela independência, a sua conquista e a sua consolidação foi sempre feita no sentido de que Angola também pertence ao mundo, que Angola é mais um pedaço do mundo. Apesar de acontecer pela primeira vez na nova província de Icolibengo, que resulta da divisão política-administrativa, a FILDA mantém a sua identidade, mas caso se justifique, será atribuída uma denominação distinta. Mas eu acredito que todos os angolanos continuarão a sentir-se atraídos e identificados com a simbologia da FILDA, que é, por assim dizer, já um hino aos nossos empreendedores, um hino aos nossos empresários e também àqueles que se juntam a nós todos os anos para festejar a economia angolana. Portanto,
nós queremos aproveitar esta oportunidade para dizer que lançamos oficialmente a jornada que nos levará à grande exposição económica do nosso país, que é a FILDA, e que terá lugar no dia 22 de julho na ZE, onde ocorreu já no ano passado. Para a maior montra de negócios, são aguardados 16 países de cerca de 1.182 empresas, um número superior à edição de 2024, um dado animador. Segundo, um número superior à edição 2024. O dado é animador, segundo a organização do evento. Temos também, por percentagem, Angola com 93% das participações, ou seja, este é um dado importante e é característica daquilo que é o mercado. Nós anteriormente, a FILDA era o inverso, ou seja, havia muito maior participação internacional do que participação nacional, e este ano a confirmação cada vez mais efetiva do maior número de empresas angolanas, ou seja, cada vez mais indústria do feito em Angola, cada vez mais indústria de transformação, cada vez mais empresas de serviços angolanas, cada vez mais empresas de agricultura angolanas, e isto é um dado bastante importante. Em termos de inovação, a edição 2025 trará novidades, como o Salão da Cultura Angolana e o pavilhão exclusivo para o setor automotivo. A delegação norte-americana que participou na Cimeira Estados Unidos da América-África esteve em Benguela nesta quinta-feira e visitou várias infraestruturas do corredor do Lobito. Foi um dia intenso onde a mais alta delegação americana visitou as infraestruturas de desenvolvimento do corredor do Lobito. Na sua intervenção, o governador provincial de Benguela espera que o financiamento americano se reflita nos setores da empregabilidade. E estamos à espera que, com este tipo de atividades, o corredor do Lobito se convirta efetivamente num corredor de desenvolvimento, um corredor que crie mais empregos, que desenvolva a agricultura, que desenvolva as pescas, que desenvolva a indústria, que desenvolva o turismo, que crie muitos empregos, melhores salários e melhores condições de vida para este povo que está muito a precisar cada vez de melhores condições para a sua própria vida, para a sua qualidade de existência. Questionado sobre a concretização do financiamento americano, o embaixador dos Estados Unidos da América reafirmou o interesse do seu país, onde fala em mais de 500 milhões de dólares disponível para o financiamento ao corredor do Lobito. Nós estamos absolutamente comprometidos com o corredor do Lobito. Quando o presidente Trump chegou ao poder, ele apenas descontinuou os projetos que ele não gostava e que não se enquadravam nas políticas dos Estados Unidos. Mas a administração Trump ama o corredor do Lobito. Portanto, e aquelas pessoas que andaram a dizer que os Estados Unidos estão a sair do corredor do Lobito estão absolutamente errados. Por seu turno, a presidente do Conselho Corporativo para a África afirmou na ocasião que a presente visita foi uma forma de encerrar a Cimeira Estados Unidos-África 2025, onde se esperam bons frutos. Que grande forma de terminarmos exatamente ou encerrarmos a Cimeira Estados Unidos-África que aconteceu em Luanda e que foi muito bem apadrinhado pelo Presidente da República de Angola, no sentido que Angola fosse anfitriã desta instituição que também teve a participação direta do Conselho Corporativo para a África. De facto, foi um grande prazer, uma grande satisfação. Nós nos juntamos a essa delegação, portanto, eu e também os membros do Conselho de Administração da CCA, também os membros da TRC e os membros do governo dos Estados Unidos, para ver exatamente aquilo que está a decorrer cá no Lobito. Atualidade fora de portas, 29 estudantes de uma escola do ensino secundário morreram e mais de 200 pessoas ficaram feridas durante uma debandada na instituição de ensino na cidade de Bangui, capital da República Centro-Africana.
As 29 vítimas mortais eram parte de um grupo de mais de 5.000 alunos que faziam exames nacionais na escola secundária Bartolomé Bogandá, em Bangui, capital centro-africana. Além das vítimas mortais, há ainda o registro de pelo menos 260 pessoas feridas, na sequência da debandada que se instalou depois de uma explosão, que ocorreu enquanto um transformador elétrico era consertado dentro da instituição. A maioria das vítimas, segundo o Ministério da Saúde daquele país, morreu no local, enquanto os feridos foram levados a diferentes hospitais. Depois da explosão, os alunos e os funcionários da instituição entraram em pânico e, na tentativa de fugir, pisaram uns nos outros e alguns, inclusive, terão saltado do primeiro andar, segundo relatos. Em reação, o presidente da República Centro-Africana, Fossane Touadéra, da notícia publicada pela agência Lusa, Guterres, que falava por ocasião do aniversário 80 da Carta da ONU, lamentou um padrão familiar observado no seio da organização, em que a carta é seguida ou ignorada conforme a conveniência de cada caso. O líder das Nações Unidas sublinhou que a Carta da ONU não é facultativa e que não é um menu à la carte, mas sim a base das relações internacionais e por isso não se pode nem se deve normalizar as violações dos seus princípios mais básicos. António Guterres recuou no tempo e lembrou que a ONU surgiu das cinzas da guerra e estabeleceu-se como uma semente de esperança, sob a visão e promessa de que a paz é possível quando a humanidade se une. Nesta quinta-feira, Guterres exortou todos os Estados-membros a cumprirem o espírito e a letra da Carta, as responsabilidades que ela exige e o futuro que ela convoca a todos a construir pela paz, pela justiça, pelo progresso e pela humanidade. Cerca de 15.500 cidadãos israelitas estão sem casa, depois de terem sido retirados das suas devido aos combates entre Israel e o Irão. O dado foi avançado pelo governo israelita, que nesta quinta-feira informou que foi iniciada a reconstrução de Israel e garantiu ainda que a ajuda financeira seria prestada a todos aqueles que foram indicados a sair de casa. Durante uma conferência de imprensa, as autoridades afirmaram que ao longo da Guerra dos 12 Dias, o Irão lançou mais de 500 mísseis balísticos contra o território israelita e que 90% destes foram interceptados. Vamos informar na quinta-feira, mas no intervalo a seguir. Até já. Já de volta e olhamos para o desporto a seguir. O desenvolvimento da atividade esportiva marcou um dos painéis no dia de encerramento da 17ª Cimeira Estados Unidos da América-África, que Luanda acolheu. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, foi um dos preletores do último dia da 17ª Cimeira Estados Unidos-África. O titular da pasta do desporto afirmou que propôs aos empresários do setor privado a um maior envolvimento e a apoiar o Estado angolano para o desenvolvimento da prática desportiva. O que nós pusemos aos empresários foi basicamente isso, comparticiparem naquilo que tem a ver com a gestão desportiva no seu todo. Sabe que o desporto não é apenas a prática desportiva em si, envolve outros mundos, como o mundo da comunicação, toda a envolvente comercial, desde o atleta, a gestão de infraestruturas, etc. Portanto, o que nós queremos é que haja um maior envolvimento do setor empresarial privado, ajudando o Estado naturalmente a criar mais e melhores condições para a prática desportiva. Quanto às infraestruturas desportivas, Rui Falcão disse também que o Estado angolano está a requalificar as já existentes, para depois serem geridas pelo setor privado. Como sabe, ainda hoje, quem faz a gestão das infraestruturas desportivas no país é o Ministério, aquelas que são do órgão central, é o Ministério da Juventude e Desportos. Estamos a falar das megaestruturas que existem no país. O que nós estamos a fazer é a requalificar essas infraestruturas para, tão rápido quanto possível, fazer com que a sua gestão passe para o setor privado. Como sabe, o setor privado não tem condições para fazer requalificação de mega infraestruturas. Portanto, tem que ser o Estado a fazê-lo e está a fazê-lo e de muito pouco tempo nós abriremos concursos. No lado do desporto escolar, o ministro da Juventude e Desportos garantiu que as condições estão a ser criadas para a realização do campeonato a nível nacional. Felizmente melhoramos muito este ano a qualidade da competição ao nível do desporto escolar. Sabe, nós terminamos a coisa de um mês o ciclo zonal e vamos partir agora para os nacionais.
portanto, as condições estão a ser criadas em parceria com nosso apoio ao Ministério da Educação, porque como sabe que o desporto escolar é responsabilidade do Ministério da Educação, com naturalmente a parceria necessária com o Ministério da Juventude e Desportos. Fizemos ao nível do Junai e vamos fazer ao nível do Nacional. Ora bem, e avançamos para outra do desporto e olhamos para o basquetebol fora de portas com o draft da NBA 2025. O jogador do Dallas Mavericks está em destaque na reportagem. Confira todo o detalhe. Da entrada na NBA em 2025 decorreu no Barclays Center em Brooklyn, Nova York. O Dallas Mavericks selecionou Cooper Flag, que jogou na Universidade de Dhaka, como a primeira escolha geral da primeira ronda do draft. O norte-americano Cooper Flag, de 18 anos, é um jogador multifuncional que pode jogar a extremo base e extremo poste. Flag mede 2,6 metros de altura, pesa 102 kg e por partida tem médias de 19,2 pontos, 7,5 ressaltos e 4,2 assistências. A segunda escolha é o extremo base norte-americano Dylan Harper, eleito pelo San Antonio Spurs. Harper, de 19 anos, atuou pela Universidade Rutgers, mede 1,98 m de altura e pesa 98 kg. E a terceira escolha foi o extremo base das Bahamas, EJ Edgecombe, que foi draftado pelo Philadelphia 76ers. Vijay, de 19 anos, jogou pela Universidade de Baylor, mede 1,96 m de altura e pesa 82 kg. Dos 30 jogadores nomeados na primeira ronda do draft 2025 da NBA, destaque para o único africano na lista, a 10ª escolha, o poste sul-sudanês Kaman Maluashi, que se juntou ao Houston Rockets. Maluashi, proveniente da Universidade de Dhaka, mede 2,18 m de altura e pesa 113 kg. E o MPLA deu início nesta quinta-feira a sua terceira reunião metodológica nacional. O encontro, enquadrado na estratégia da organização do partido, está a analisar o plano de desenvolvimento nacional e o seu impacto na vida das populações e, igualmente, a tratar de questões internas. Sexta-feira, e ao dirigir-se aos das transformações políticas, económicas e sociais, é imperativo que o nosso trabalho seja cada vez mais organizado, coerente e eficiente, tendo sempre em linha de conta os desafios do nosso tempo, associados naturalmente às aspirações do povo angolano. Segundo Mara Quiosa, os desafios de hoje exigem de todos os militantes trabalho rigoroso. Entendemos, por isso, que esta reunião metodológica é mais do que um evento técnico, é, sobretudo, um instrumento estratégico para melhorarmos a nossa performance em termos de união e coesão interna e de reforço da inserção do MPLA na sociedade, no momento em que a conquista da confiança dos cidadãos nos obriga a termos um partido mais organizado, mais presente e mais atuante. Ou seja, reunimos-nos hoje com um objetivo claro e estratégico: reforçar a organização interna, uniformizar os nossos métodos de trabalho e consolidar a disciplina militante em todos os níveis da nossa estrutura partidária. A vice-presidente do MPLA reconheceu também que a consolidação da paz, o reforço da democracia e o desenvolvimento sustentável impõem ao MPLA a necessidade de permanente atualização e modernização dos seus mecanismos de organização, mobilização e intervenção política. A terceira reunião metodológica sobre a organização do trabalho político do MPLA constitui-se igualmente num espaço privilegiado de debate e concertação, que de forma específica concorre, entre outros, para capacitar os dirigentes responsáveis e quadros das estruturas executivas do partido, adequar as estruturas do partido à nova divisão política e administrativa,
orientar a implementação de mecanismos de reforço de organização e inserção do partido na sociedade. Incentivar a OMA e a JMPLA para o reforço da sua ação política no seio da sociedade. Intensificar o uso das tecnologias de informação e comunicação no trabalho político partidário. Difundir o Plano de Marketing 2025, bem como as melhores formas de comunicação política. Reforçar o trabalho de formação política e ideológica e de educação patriótica dos militantes, amigos e simpatizantes do MPLA. Sob o lema preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor, a terceira reunião metodológica nacional do MPLA tem como propósito uniformizar métodos de trabalho, consolidar a disciplina militante e capacitar os quadros para uma atuação mais eficaz e alinhada com as exigências contemporâneas. Informamos por hoje no Girassol Jornal. Voltamos amanhã. Não perca a seguir especial entrevista. Passe bem. Boa noite.